nessa semana houve mais uma sessão, duas sessões no caso, mais uma sessão de entrevista, de depoimentos na CPMI que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro. CPI que acontece no Senado Federal, apesar de ser mista, então nós temos deputados e senadores participando dessa inquirição lá na CPI do 8 de janeiro. Foi uma sessão, um depoimento nessa semana do general Heleno, ele era chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que inclusive respondeu de forma irônica várias vezes, principalmente a relatora, a senadora Elisiane Gama. Enfim, ele foi convocado para depor, pediu ao Supremo Tribunal Federal para não comparecer, mas o STF determinou que ele tinha sim que comparecer, mas que poderia permanecer em silêncio para não fazer provas contra ele mesmo. Mas o general Heleno falou, e falou bastante, ele que resolveu responder as perguntas, como eu disse, principalmente da senadora Elisiane Gama, que foi a primeira a falar. Vale destacar que esse foi o depoimento que houve o maior número de inscritos para fazer perguntas. Foram mais de 45 nomes, foi então a lista maior, mais demorada, o depoimento mais demorado lá na CPI do 8 de janeiro. Vários parlamentares que nunca haviam participado dessa CPI estavam lá. Nós, jornalistas que cobrimos o Congresso Nacional, inclusive ficamos bastante espantados com a quantidade de parlamentares, de deputados, principalmente, que nunca antes haviam pisado ali no plenário da CPI e que estavam lá para dar apoio, dar suporte ao general Heleno, que foi aplaudido quando chegou à CPI do 8 de janeiro. Ele que soltou algumas pérolas, digamos assim, ele falou principalmente a respeito do acampamento que havia aqui em Brasília, acampamento golpista, como a CPI gosta de chamar. Ele falou que nunca participou, nunca esteve por lá e que o que ele ouvia dizer é que lá acontecia tudo dentro da normalidade. Assim que ele deixou o cargo também, ele disse que não sabia mais de nada e que não queria saber de nenhuma informação, mas que enquanto estava no cargo do GSI, que tudo lá transcorria dentro da normalidade. Ele também disse que não participou desses acampamentos golpistas e falou a respeito da colaboração premiada de Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que Mauro Cid fantasiou, então, que é uma ilusão isso que ele disse. O que Mauro Cid falou? Vamos lembrar. Mauro Cid disse que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com os líderes, com os chefes das Forças Armadas, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para apresentar uma planilha, uma ata golpista à época. Até a gente noticiou aqui na semana passada que a Marinha teria dado, então, carta branca para o presidente Jair Bolsonaro, que o restante não tinha falado a respeito disso. O general Heleno disse que essa é uma ilusão de Mauro Cid, que ajudantes de ordens não participam de reunião desse tipo e que o general Heleno nunca havia ouvido falar dessa minuta de golpe. Inclusive, existe uma investigação da própria Polícia Federal para saber se essa minuta de golpe que Mauro Cid falou sobre essa reunião com as Forças Armadas é a mesma minuta que foi encontrada na residência do ex-ministro Anderson Torres, aqui em Brasília. Ele também falou a respeito, então, de atos antidemocráticos, falou que essa delação de Mauro Cid é uma fantasia, houve bastante bate-boca, ele soltou palavrões, teve discussões com vários parlamentares, foi uma sessão bastante tumultuada, uma sessão que demorou bastante. E uma sessão que, inclusive, teve parlamentar que teve que ser praticamente expulso. O deputado Abílio Brunini, mais uma vez, causando dentro da CPI dos atos golpistas, ele que não deixou os parlamentares falarem, foi advertido mais de uma vez pelo presidente do colegiado, o deputado Arthur Maia, que pediu para que ele saísse, ele disse que não iria sair. No final das contas, assim que a sessão foi suspensa pelo presidente Arthur Maia, presidente do colegiado Arthur Maia, Abílio Brunini decidiu sair, então, pela porta da frente da CPI, disse que seria melhor para não atrapalhar os colegas da oposição ao governo. Então, mais uma CPI tumultuada, CPMI que continua acontecendo, semana que vem já tem sessão marcada para terça e para quinta-feira.